Meus irmãos, mais uma vez, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar para nós darmos continuidade ao nosso culto desta manhã. Aleluia, Deus amado, Pai eterno, nós estamos nesta manhã reunidos em Tua presença, no nome de Jesus Cristo. Ele que é a cabeça da igreja, Ele que é o supremo pastor e bispo das almas, nós nos reunimos aqui na presença, no nome de Jesus Cristo, crendo, ó Deus, que o Senhor nos vê, crendo que o Senhor nos ouve, crendo que o Senhor nos recebe. Nós pedimos nesta manhã que o Senhor conduza todos os nossos serviços, tudo aquilo que fizermos na manhã de hoje, seja para a glória do Teu santo nome, que a Tua igreja seja edificada, seja consolada, seja exortada, e que o Espírito do Senhor realize a boa obra em nosso meio nesta manhã. É o que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Seu nome é digno de louvor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória, glória a Deus. Glória a Deus, só Ele é digno de glória. Desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Não há outro, não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória. Desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. aleluia. Nesta manhã nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor para adorá-lo, para celebrá-lo. Vamos louvá-lo. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo louvor e toda a glória, 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 todo
Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Só um momento, irmãos, trocar a bateria aqui. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é o Rei, o Senhor é Deus dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá.
Toda a honra, toda a glória nós damos a Ti, Senhor, porque o Teu nome está acima de todos os nomes, a Tua glória está acima de todas as glórias, o Teu reino está acima de todos os reinos, e nesta manhã a nossa oração é para que o reino do Senhor se expanda, prospere dia após dia, Deus. Nós iremos contribuir com a Tua obra, o Teu povo vem para ofertar ao Senhor, ó Deus, e que por meio de todos os bens recolhidos, que a obra do Senhor seja feita, para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Te agradecemos por Tua providência, te agradecemos por Tua provisão dia após dia, por Teu cuidado para conosco, ó Deus, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que este ministério possa refletir a glória do Senhor, que esta congregação possa crescer espiritualmente e numericamente para a glória do Teu santo nome, Deus. Que esta congregação seja relevante, faça a diferença nesta rua, neste bairro, nesta cidade, nesta nação, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Ouço a natureza, o sol vindo do mar, e mesmo sem te ouvir, eu posso te escutar. Os céus declaram tua glória, o firmamento, as obras de tuas mãos. Teu povo declara quem Tu és. És o Criador do mundo, és o dono da minha vida, és quem soprou em mim fôlego de vida. És o Criador do mundo, princípio, meio e fim. És quem plantou em mim a eternidade. Olho para o céu e tudo o que há, e mesmo sem te ver, eu posso te enxergar. Ouço a natureza, te ouvir, eu posso te escutar. Os céus declaram sua glória, o firmamento, as obras de tuas mãos. O tempo revela tua graça, e o teu povo do mundo, és o dono da minha vida, és quem soprou em mim fôlego de vida. És o Criador do mundo, princípio, meio e fim. És quem plantou em mim a eternidade.
Criador do mundo, és o dono da minha vida, és quem soprou em mim fôlego de vida, és o Criador do mundo, princípio, meio e fim, és quem plantou em mim a eternidade. És o Criador, és o dono da minha vida, diga a Ele, és quem soprou em mim fôlego de vida, és o Criador do mundo, princípio, meio e fim, és quem plantou em mim a eternidade. És quem plantou em mim a eternidade. aleluia, amém. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor, tudo bem? Muito bom, muito bom. Obrigado, irmão. Vamos orar pelas crianças? Senhor Deus, graças te damos, ó Deus, porque estamos reunidos nessa manhã para louvarmos o seu santo nome. E nós pedimos, ó Deus, mais uma vez que o Senhor continue conosco, que o Senhor dirija os nossos serviços para a honra e glória do seu santo nome. E que seja dessa mesma maneira, ó Deus, ali na sala com as crianças, que o Senhor possa dar sabedoria e discernimento às irmãs, para que elas direcionem, ó Deus, e dirijam essas crianças com temor e tremor e amor a Deus, para a honra e glória do seu santo nome. Pedimos que o Senhor também abençoe as nossas crianças. E como sempre te pedimos que o Senhor possa levantar no meio delas homens e mulheres que temem e tremem diante da sua palavra, e que o seu nome seja engrandecido na vida de cada uma delas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Irmãos, sem mais delongas, eu quero convidar vocês a abrirem comigo em Lucas capítulo 6, Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, leremos, assim como nós lemos na semana passada, os versos de 12 a 16. Lucas capítulo 6, de 12 a 16. Amém? Todos acharam aí? Lucas 6, 12 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar.
e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Vamos até o Senhor em oração. Nosso Deus, nós louvamos a Ti, porque estamos diante da Sua palavra, inerrante, infalível, inspirada e suficiente para preparar, ó Deus, o Seu povo para toda boa obra. Que através da exposição da Sua palavra nós possamos ser edificados, consolados, exortados e santificados, para que o Senhor receba honra e glória através das nossas vidas. E para que outros, ó Deus, vejam as nossas boas obras e glorifique ao nosso Pai que está nos céus. Te pedimos assim em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Mestre. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Nós estamos dando sequência à nossa série de exposições no Evangelho de Lucas. O título da nossa série, como os irmãos sabem, é Convicções. Nós já estamos no capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Portanto, ainda temos muita coisa para avançar. Quero lembrar os irmãos que essa é a segunda exposição, segunda parte, melhor dizendo, dessa exposição. Na semana passada nós lemos esse texto e nós falamos a respeito da nova reforma apostólica, que é um movimento que afirma que existe ainda nos dias de hoje profetas e apóstolos que estão no mesmo nível que os profetas e os apóstolos de Jesus Cristo, dos tempos de Jesus e do Antigo Testamento. Portanto, esse movimento afirma que esses apóstolos, uma vez que estão em mesmo pé de igualdade do que os 12 escolhidos por Jesus e o apóstolo Paulo, eles podem trazer novas revelações que não estão nas Escrituras. E a nossa conclusão a respeito desse movimento na semana passada, que é chamado, como eu disse aqui, o movimento da nova reforma apostólica, nós concluímos dizendo que esse movimento não é novo, porque desde os tempos dos apóstolos, e até mesmo no Antigo Testamento, já existiam falsos profetas, e no Novo Testamento, no período dos apóstolos, já existiam falsos apóstolos, homens que se passavam por apóstolos para requerer autoridade na igreja. Portanto, o movimento não é novo. O movimento também nós falamos que não é reforma, porque eles dão um salto para fora da Escritura, e nós sabemos que reforma é um salto para dentro da Escritura. Então o movimento não é novo, muito menos é reforma. E também nós falamos que tampouco é apostólico, porque não existem apóstolos nos dias de hoje. Os apóstolos, o ofício apostólico se encerrou com os 12 escolhidos por Jesus e o apóstolo Paulo. Então o movimento, nós concluímos semana passada dizendo que esse movimento não é novo, não é reforma e nem tampouco é apostólico. Hoje, nós iremos expor de fato o texto. Semana passada eu introduzi os irmãos, como eu falei aqui, e hoje nós vamos expor o texto que nós lemos semana passada e lemos hoje, e que vai servir como base para nossa exposição de hoje, como serviu de base para a exposição na semana passada. Então eu quero pedir a você que mantenha a sua Bíblia aberta aí, para você me acompanhar. À medida que nós formos expondo o texto, isso vai auxiliar os irmãos e as irmãs a compreenderem um pouco mais o texto à medida que a gente vai expondo, e você vai olhando aí na sua própria Bíblia aquilo que nós estamos falando aqui, ok? Então, quero começar aí a partir do versículo 12, que diz assim: naqueles dias retirou-se Jesus para o monte, a fim de orar. Então, Lucas começa dizendo que
houve um tempo em que Jesus se retirou para um monte, e isso era um hábito de Jesus. Jesus, ele tinha o hábito de se retirar para alguns lugares e ficar a sós, em comunhão com Deus, através da oração. E Lucas nos dá uma informação aí no final do verso 12, que Jesus não apenas se retirou para um lugar para orar, mas Jesus naquela noite, ele passou a noite inteira orando. E eu quero já chamar a atenção dos irmãos para essa narrativa que Lucas faz aqui, porque o versículo 12 nos mostra sobre a importância da oração nas escolhas que nós fazemos. Lucas narra que o próprio Senhor Jesus, e não podemos perder de vista aqui, que Lucas está narrando a respeito do Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Logos eterno, o Criador de todas as coisas, que agora se fez carne, está no meio dos homens, e mesmo sendo Deus, ele se retira para lugares solitários, para orar. E todas as vezes que eu vejo essas narrativas que mostram Jesus se retirando para um lugar a fim de orar, eu me pergunto se Jesus, sendo Deus, tinha um momento específico no qual ele se retirava para ter comunhão com o Pai através das orações, como nós, meros mortais, não temos esse hábito. E aí Jesus passou a noite inteira orando, e então nós vemos que a oração era algo valoroso, especial para Jesus. E nós vemos não apenas a oração no sentido mais amplo, mas aqui de forma específica, Jesus se retira e passa a noite inteira orando ao Senhor, para que no dia seguinte ele tomasse uma decisão. Então veja a importância da oração na escolha, nas decisões que tomamos nos nossos dias. E aqui especificamente, a importância da oração na escolha da liderança da igreja. E consequentemente, nas demais escolhas que fazemos. Eu creio que eu e você, nós fazemos milhares e milhares de escolhas todos os dias. Você recebe uma oferta de emprego, e daqui a um pouco você recebe outra, e você está na dúvida se você escolhe ir nessa entrevista ou naquela. Então você precisa fazer uma escolha. Você se depara com uma situação difícil, com uma pessoa, ou numa situação qualquer, e você precisa fazer uma escolha diante daquela situação. E é interessante que na maioria das vezes, e eu me incluo nisso, nós tomamos as decisões aleatoriamente. Nós nem mesmo sequer paramos alguns segundos dentro ali do carro, ou na nossa mesa de trabalho, para rapidamente elevarmos o pensamento diante do Senhor, e apresentar aquela decisão a Ele, dizendo: Senhor, me ajuda a tomar a decisão naquilo que irá glorificar o seu santo nome. Então eu penso que já no versículo 12, Lucas nos ensina algo grandioso, que nós precisamos ir até o Senhor em oração, apresentar a Ele as nossas decisões, as nossas dúvidas, as nossas incertezas. Porque as escolhas que fazemos hoje, irmãos, decidem o que será de nós e onde nós estaremos amanhã. Portanto, as escolhas na nossa vida não devem ser feitas aleatoriamente, ou eu até diria irracionalmente. Porque nós, seres humanos, não somos máquinas que escolhem a partir de algoritmos. Nós somos seres criados à imagem de Deus, para a glória de Deus. Portanto, as nossas escolhas, como povo de Deus, devem refletir a vontade do Deus que nos criou. A oração que Jesus ensinou aos seus apóstolos, inclusive tem uma relação direta com a oração. Eles chegaram até
o mestre disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus disse a eles: vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. E aí ele começa, primeiro aí dizendo algo que a oração deve ser reverente. Pai nosso, demonstra intimidade, que estás nos céus, reverência. E aí ele começa a narrar o que deve conter nas nossas orações. E a oração do Pai Nosso não é uma oração para ser repetida, embora nós possamos repeti-la de uma forma normal, não há nenhum problema nisso. E ele diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Depois ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí ele vai seguindo. Repare que ele começa dizendo: as orações, elas devem ser feitas com o reconhecimento que nós temos um Pai, portanto nós podemos chegar até Ele. Segundo, as orações devem ser feitas com temor e reverência, porque o Senhor está assentado em um alto e sublime trono, lá no céu. As nossas petições, em primeiro lugar, devem refletir a glória de Deus, por isso que antes de o pão nosso de cada dia, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então veja a importância das orações. Então Lucas diz aí que Jesus passou a noite inteira orando, apresentando diante de Deus a decisão e pedindo orientação ao Pai sobre a decisão que ele iria tomar no dia seguinte. E aí, no verso 13, o texto diz o seguinte: e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Aqui fica nítido que Jesus já tinha vários discípulos, e ele chama para ele os seus discípulos, e Lucas diz no verso 13, no final do verso 13, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Aqui fica interessante que a conexão que Lucas faz com a oração, porque Jesus passa a noite orando, para que no dia seguinte ele escolhesse aqueles que seriam seus representantes oficiais, aos quais Lucas diz aqui que Jesus chamaria de apóstolos. É um ponto muito relevante o versículo 13, nós não podemos perder de vista e passar por cima dele, e eu quero trazer aqui a citação do pastor Hernandes Dias Lopes, a respeito desse versículo 13 especificamente. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz algo fantástico em cima desse versículo 13, ele diz assim: a principal função da liderança da igreja, presta atenção nisso, a principal função da liderança da igreja, e aqui ele está usando liderança como um todo, ele não está se referindo aqui aos pastores, porque a igreja pode se confundir nisso, pensar o seguinte: eu não sou líder. Ele está falando, claro, no contexto de liderança, mas liderança de todos os ministérios. Então isso aqui serve para a liderança das irmãs que cuidam das crianças, isso aqui serve para os diáconos, isso aqui serve para o conselho fiscal, para o secretário, isso serve para os pastores, para aqueles que estão sendo preparados para o ministério da palavra. E ele avança dizendo: a principal função da liderança da igreja não é fazer a obra de Deus. Olha que coisa interessante. Como assim, pastor? Você está falando que a principal função da liderança não é fazer a obra de Deus? É isso que ele está dizendo. E ele continua: mas estar com o Deus da obra. Olha que coisa interessante. A principal função da liderança não é fazer a obra. A liderança é chamada para estar com o Deus da obra. E ele avança: o Senhor da obra é mais importante do que a obra do Senhor. A comunhão com Jesus é mais importante do que fazer a obra de Jesus. A comunhão é a base da missão. Ele vai além. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Primeiro temos comunhão com Cristo, depois fazemos a obra de Cristo. Continua. Ter comunhão com Jesus é mais importante do que ativismo religioso. Em outras palavras, o pastor Hernandes está dizendo o seguinte:
Se você não gasta tempo e não passa tempo com Jesus lá fora, você está descredenciado para exercer a obra de Jesus aqui dentro. Olha que coisa interessante. E ele vai além, ele diz: Jesus chama os apóstolos não para ocuparem um cargo ou tomarem parte em uma instituição. Presta atenção à liderança aqui dessa igreja. Jesus chama os apóstolos não para ocuparem um cargo ou tomarem parte em uma instituição. Ele os chama para si mesmo. Olha o que ele diz aí no verso 13. E quando amanheceu, chamou a si os discípulos. Jesus chamou os discípulos para ele mesmo. Então o chamado ao ministério, o chamado ao servir ao Senhor, é um chamado não para fazer algo, mas para viver com alguém. Percebe? E ele continua, o pastor Hernandes termina dizendo: a vida precede o ministério. A vida é o próprio ministério. A vida do líder é a vida da sua liderança, enquanto os pecados do líder são os mestres do pecado. Termina dizendo: a maior necessidade do líder cristão é ter intimidade com Jesus. Quem não anda na presença de Jesus não tem credencial para ser líder na igreja de Jesus. Percebe o que o irmão Hernandes está dizendo aqui? É uma mudança de paradigma. É uma mudança totalmente radical da maneira como nós entendemos ministério hoje. Que nós entendemos que ministério é fazer algo. E de fato isso é verdade. Nós somos chamados para fazer algo, sim. Só que o Hernandes, ele apresenta uma ordem das coisas. Antes de fazer algo para Jesus, eu preciso estar com Jesus. Porque estar com Jesus me habilita para fazer a obra de Jesus. Interessante que, para ser um apóstolo, nós falamos semana passada, era necessário que estivesse estado com Jesus. E eu penso, irmãos, que isso se aplica a todos nós da igreja. Independente se você está numa posição de liderança ou não, isso se aplica a você. E a pergunta que nos vem diante dessa citação do irmão Hernandes é: você, eu, nós, temos passado tempo com Jesus? Pensa você mesmo aí. Um dia tem 24 horas. Geralmente a carga horária de trabalho são 8 horas. A ciência afirma que, em situações normais, uma pessoa que dorme 8 horas por dia já conseguiu repor as suas energias. Então nós trabalhamos 8 horas, nós dormimos 8 horas, algumas pessoas dormem menos do que isso. Então, se o dia tem 24 horas, 8 com 8, se foram 16 horas. Sobram outras 8 horas. Essas 8 horas que estão sobrando, nós poderíamos aqui pegar 1 horinha você gasta arrumando a casa, as irmãs, ou os irmãos também, que não tem problema homem arrumar a casa. Os irmãos receberam aí agora, né? Aí cuida de menino, leva para a escola, dá banho. Algumas outras coisas, vai no supermercado, faz compra. Mas, por exemplo, ninguém vai no supermercado fazer compra todo dia. Vai. Então não é todo dia que você tem essa tarefa ocupando parte das suas 8 horas. E aí a gente fica pensando assim, e o resto que está sobrando? Tudo bem, enquanto eu estou dormindo, ótimo. A Escritura, inclusive, diz que aos seus amados o Senhor dá até enquanto dorme.
Também o Senhor não pede que a gente largue o emprego e vivemos aí no ócio para passar tempo com Ele. Mas se a gente fizer uma leitura real da nossa vida, sobra tempo, não sobra? Vamos falar a verdade. Tem um tempinho, não tem? A gente parar bem e refletir, falar, realmente, tem tempo. Mas o que tem ocupado esse tempo nas nossas vidas? Irmãos, a gente não pode querer se enganar e pensar que porque nós temos muitas atividades, o dia vai passar a ter 28 horas. Não vai. Então, se a gente olhar bem, o que o Hernandes está dizendo aqui é que, se você tivesse que escolher entre vir fazer alguma coisa na igreja, ou fazer a obra de Jesus em qualquer lugar, ou qualquer tipo de obra de Jesus em qualquer outro lugar, se você tivesse 8 horas para fazer isso, você deveria passar no mínimo 6 horas orando. O Martinho Lutero, na sua biografia, ele diz que ele acordava de madrugada e ele passava orando horas e horas e horas e horas e horas. E ele fazia isso porque ele dizia o seguinte: se eu não orar no mínimo 4 horas por dia, eu não consigo fazer nenhuma das minhas atividades diárias. Porque o Lutero entendia exatamente isso que o Hernandes está dizendo aqui. Que a base do trabalho é a comunhão com Deus. E muitas vezes, por que nós não testemunhamos no trabalho? Por que nós temos dificuldade em evangelizar? Por que nós temos dificuldade em compartilhar a nossa fé com alguém? Porque muitas vezes o que nós estamos alimentando não é de Cristo. Nós falamos do jogo de futebol, nós falamos da série do Netflix, nós falamos das novelas, né? Nós falamos da política, nós falamos do novo filme que saiu, nós falamos daquele ator famoso que teve um acidente, morreu. Nós não temos mais tempo de a gente chegar e falar assim: nossa, irmão, essa semana eu tive um momento tão maravilhoso com Deus. Estava orando e, nossa, Deus ministrou de uma maneira tão grande no meu coração. Nossa, irmão, essa semana foi uma bênção lá no serviço. Eu pedi uma oportunidade de fazer uma oração na hora do intervalo. Qual foi a última vez que nós experimentamos isso? Eu estou falando de mim, irmãos. De mim também, eu estou me incluindo nisso. Então, nós precisamos entender que estar com Cristo é primário e é mais importante do que fazer para Cristo. Não se iluda. Fazer para Cristo sem antes ter estado com Cristo é ilusório. É auto-engano. E aí nós entramos, tendo dito isso, nós entramos no verso 14 até o verso 16, em que Jesus escolhe então os 12 que seriam seus representantes oficiais. No verso 14 nós temos aí 2 nomes. Acompanhe comigo o verso 14, ele diz: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Então vamos entender Simão aí como Pedro, e André, seu irmão. Pedro e André, além de serem irmãos, eles eram pescadores, que era uma profissão muito comum ali na Palestina dos tempos de Jesus. As pessoas viviam da pesca e da agricultura, em sua maioria. Então nós vemos que eles eram pescadores. Marcos capítulo 1, versículo 16 nos mostra isso. Mateus capítulo 4, versículo 18 nos mostram isso, que eles eram pescadores. André, irmão de Pedro, ele era discípulo de João Batista. E André aceitou o testemunho de João Batista a respeito de Jesus Cristo. Certa feita, Jesus estava vindo próximo a João Batista, e João Batista, essa passagem se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, 37 a 40,
João Batista vê Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E André estava ali naquele momento. Então André entendeu. E André, então, uma vez entendendo que João Batista estava falando que Jesus de Nazaré era o Messias, ele vai e evangeliza o seu próprio irmão. O André foi o evangelista do seu próprio irmão Pedro. Nos é dito isso em João 1,41. Quando ele vai até Pedro e diz: achamos o mestre. Então o André, de discípulo de João Batista, de pescador, ele passa a ser um apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Cristo para ser pescador de homens. Pedro, que também é chamado na Bíblia de Cefas, Pedro é o seu nome grego, Pedro significa rocha, né? E Cefas é um nome em aramaico que também significa rocha. Pedro, de fato, como Lucas disse aí, ele recebeu esse nome do próprio Jesus. O nome dele de nascença é Simão. Ele recebe o nome de Pedro por parte de Jesus. E Pedro foi um dos líderes mais influentes entre os demais apóstolos. É interessante observar que em todas as narrativas do nome dos 12 apóstolos, o nome de Pedro sempre vem primeiro. Isso mostra que Pedro tinha uma primazia, não no sentido que o catolicismo entende, que Pedro era o chefe da igreja, e o chefe maioral, e ele mandava, e então agora o Papa é o representante oficial, porque ele é o sucessor de Pedro. Não nesse sentido. Pedro tinha uma influência entre os demais, ele tinha uma influência sobre a igreja. Quando nós olhamos, Pedro está sempre entre os 3 apóstolos distintos ali, Pedro, João e Tiago. Pedro sempre vem em primeiro, quando aparece a narrativa a respeito desses 3 nomes. Pedro foi o que propôs a eleição do substituto de Judas em Atos capítulo 1. Pedro explicou o que significava o derramar do Espírito Santo em Pentecoste. Pedro foi quem pregou um sermão maravilhoso no dia de Pentecoste, cheio do Espírito, sermão que fez com que muitos crescem em Jesus Cristo. Pedro foi aquele que afirmou o seu compromisso, ou o compromisso dos apóstolos com Jesus, quando na narrativa de João, capítulo 6, versículo 68, a multidão afasta-se e abandona Jesus, quando Jesus diz a eles um discurso pesado, dizendo: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E diante desse sermão duro e exortativo para os discípulos, João nos diz que grande multidão de discípulos, a partir daquele momento, começou a abandonar Jesus. E Jesus então vira para os seus 12 apóstolos e diz assim: vocês também querem ir? E a resposta de Pedro é: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então veja que da boca de Pedro, um mero pescador, sai uma palavra de adoração. Pedro, inclusive, foi o primeiro a confessar que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Jesus, ali em Marcos 8, 28, chega para os seus discípulos e diz assim: que dizem os homens que eu sou? E aí eles começam dizendo: olha, alguns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é Elias. E Jesus então, outra vez se dirige aos apóstolos dizendo assim: e vocês? Eu quero saber o que vocês pensam a meu respeito. Os outros podem pensar a meu respeito qualquer coisa, mas o que vocês pensam a meu respeito? E aí, a confissão de Pedro foi uma confissão maravilhosa. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas mesmo Pedro, tendo louvado ao Senhor, tendo com as suas palavras, dizendo: tu tens as palavras de vida eterna, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, para onde iremos, Senhor? Nós não queremos a presença de mais ninguém, nós queremos somente a sua presença. Mesmo Pedro sendo
uma pessoa muito influente sobre os demais apóstolos, tendo sido um líder da igreja em Jerusalém, mesmo Pedro tendo proposto a substituição de Judas, mesmo Pedro cheio do Espírito, pregando ali no dia de Pentecoste, nós não podemos perder de vista que Pedro também foi aquele que negou Jesus 3 vezes. Essa narrativa se encontra em Marcos 14, de 66 a 72. Eu quero ler com os irmãos essa passagem, Marcos 14, 66. Marcos 14, 66. Jesus havia dito para Pedro que ele iria traí-lo, ele iria negá-lo. E Pedro tinha uma personalidade muito forte, ele disse: não, Senhor. Já viu, a gente às vezes faz esse tipo de compromisso. Não, aqui é crente. Aqui não, Senhor, aqui se tiver que pegar o Senhor, vai ter que passar por cima do meu cadáver. Eu estou disposto a matar e morrer por ti. Aqui é crente. Olha o que aconteceu com Pedro. Pedro caminhou com Jesus durante todo o ministério. Pedro viu sinais, maravilhas, Pedro andou sobre as águas. Pedro confessou que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo. Pedro afirmou o compromisso dos apóstolos com Jesus, dizendo: nós não iremos para lugar nenhum. Mas Jesus falou com ele: Pedro, você não sabe quem você é ainda. E aí Marcos diz: estando Pedro embaixo, no pátio, aqui Jesus já havia sido preso. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se esquentava, fixou e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não conheço nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. Verso 69. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Verso 72. E logo cantou o galo pela segunda vez. E o final do verso 72 é forte demais. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Impressionante essa passagem. Esse é o Pedro que foi chamado para ser apóstolo. Um homem fraco. Um homem que, diante das circunstâncias, negou o nome do Senhor. Então, André e Pedro, pescadores que se tornaram representantes oficiais de Jesus. Ainda no verso 14, nós temos aí o nome de Tiago e João. Tiago e João. Eles também eram pescadores. Nós temos também essa informação em Marcos 1,19. Jesus os chamava de filhos do trovão. Esse nome se deu exatamente porque Jesus percebeu neles um temperamento forte, inquieto, um zelo ardente e destrutivo como uma tempestade. Fica evidente isso, que eles tinham esse gênero forte, em Marcos 10, 35 a 39, olha comigo esse texto. Marcos 10, 35 a 39. Veja como que era a personalidade desses homens. Em 2 passagens aqui a gente percebe um pouquinho da personalidade de Tiago e João. Marcos 10, 35 a 39. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Aí eles pedem, responderam-lhe: permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Olha a resposta de Jesus: não sabeis o que pedis. E aí Jesus faz uma pergunta para eles, e a resposta deles vai demonstrar como que eles são tolos. A pergunta de Jesus é:
podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Jesus está se referindo aqui à sua morte. Olha a resposta deles. Disseram-lhe: podemos. Olha a insensatez desses homens. Eles estão preocupados em posição no reino, entende? Lembra que nós falamos que Jesus chamou para que eles estivessem com Jesus, mas eles não. Eles estão pensando em qual posição eles vão estar na glória, no reino. E aí Jesus: vocês podem beber o cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? Ele: nós podemos. A resposta de Jesus para ele diz assim: tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Em outras palavras, Jesus falou assim: eu tenho dó de vocês. Vocês não sabem nem o que vocês estão falando. Uma outra passagem que mostra a insensatez desses homens está no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Dá um pulinho comigo, Lucas 9, 51. Lucas 9, 51. Lucas 9, 51 diz assim: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. O que está acontecendo aqui? Jesus, então, ele está pronto a ir para Jerusalém, e ele sabe que ele vai ser morto lá. E aí Jesus passa por uma aldeia de samaritanos. Vocês sabem que os judeus não se davam com os samaritanos. E aí aquela aldeia não receberam bem a Jesus. E aí, uma vez que João e Tiago estão vendo que essa aldeia não recebeu Jesus bem, o verso 54, olha a atitude deles. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandes descer do céu fogo para consumir esses homens? O Tiago e o João eram aqueles crentes o seguinte: ô pastor Marco, você quer que eu peça a Deus para mandar um raio nesse irmão? Cada atitude dele. Olha a atitude de insensatez. Ô Jesus, você quer que a gente manda matar esse samaritano miserável? Que eles rejeitaram o Senhor? Olha a atitude desses homens. Esses dois homens estavam com Jesus em um lugar particular no Getsêmani. Quando Jesus estava ali chorando, suando e orando ao Pai, pedindo para que o Pai passasse dele o cálice da ira, Tiago e João estão lá. Jesus, imagina, Jesus está retirado de um lugar no jardim do Getsêmani, ele está ali: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Tiago e João estão lá com ele. Mas olha como que eles estão. Mateus nos fala isso, vou ler aqui para vocês, não precisam abrir. Mateus nos conta essa narrativa, lá no capítulo 26, ele diz assim: em seguida, foi com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus trouxe todos os discípulos ao Getsêmani e disse: olha, ficam aqui que eu vou ali orar. Então, veja, ele está no Getsêmani, mas ele se afastou para um lugar específico. E o texto diz aí, no verso 37 de Mateus 26, e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Veja que Jesus está ali com os 3 mais íntimos: Pedro, João e Tiago. E Jesus está um dia antes da sua morte. Verso 38, então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus está dizendo assim: vocês podem ficar comigo? Eu estou precisando de um amigo. Eu estou precisando de alguém para passar esse momento comigo. Vocês podem ficar comigo? Um pouquinho? Vocês podem dedicar um tempo de vocês comigo? Verso 39, adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo.
E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, os achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Jesus estava dizendo, é como se Jesus estivesse dizendo: poxa, na última hora, vocês não são capazes de ficar uma horinha comigo aqui? Vocês estão dormindo? Mas é interessante que, apesar da insensatez e da personalidade forte de Tiago e João, eles foram transformados de pescadores insensatos para apóstolos, representantes oficiais de Jesus Cristo e pescadores de homens. Isso é graça. Continuando aí, o texto nos diz sobre Filipe e um homem chamado Bartolomeu. Bartolomeu, verso 14. É o fim do verso 14. Filipe e Bartolomeu. Filipe era da cidade de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André. Filipe também foi um evangelista, ele evangelizou Natanael, que provavelmente é um outro nome dado a Bartolomeu, que se encontra aí junto com Filipe. E então, é interessante que Filipe rogou a Jesus que lhe mostrasse o Pai. Aquela passagem de João, capítulo 14, quando Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele diz no verso 4, vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí um outro discípulo entra aqui em cena, e no final, no verso 9, Filipe diz a Jesus, disse-lhe Filipe a Jesus: há tanto tempo estou convosco, melhor dizendo, voltando aqui um pouquinho no verso 7, ele diz, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. O Filipe também é insensato, porque ele diz assim: Senhor, a gente não quer simplesmente aguardar e um dia ir para um lugar onde o Senhor está indo preparar. Mostra-nos o Pai agora e isso aqui nos basta. Ou seja, a gente quer isso, ponto final. Aí Jesus responde para ele, no verso 9, respondeu Jesus: há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido, quem me vê a mim vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus está assim meio que repreendendo Filipe, como se dissesse assim: você está fazendo a obra há tanto tempo, mas parece que você não está andando comigo. Lembra o que o Hernandes disse? Você está fazendo tantas coisas, mas você ainda não percebeu quem realmente eu sou? Está distraído com tantas coisas, que você ainda não percebeu com quem você está convivendo. Quanto a Bartolomeu, irmãos, nós não temos informações nas Escrituras. Fato é que o ministério dele permanece no anonimato. Nós não encontramos nas Escrituras outra referência a Bartolomeu. O verso 15 nós encontramos outros dois nomes, que é Mateus e Tomé. Mateus era também chamado de Levi. Mateus é o seu nome grego, Levi o seu nome hebraico. E nós também não temos muitas informações sobre Mateus, mas o que nós sabemos nos três evangelhos, Lucas, Mateus e Marcos, é que Mateus e Lucas era cobrador de imposto. Como nós sabemos, né, ele era um publicano. E nós já falamos aqui outrora que o publicano ele era odiado pelos judeus. Inclusive o publicano era visto como um ladrão, como um assassino e como um porco. Ninguém, inclusive, aceitava o testemunho de um publicano, porque ele era visto como um homem corrupto, que usurpava dinheiro do povo, e que inclusive era um traidor, porque ele cobrava, o publicano era um judeu, que cobrava imposto para Roma. Então as pessoas viam eles como os homens mais miseráveis, mas esse também se tornou um apóstolo de Jesus Cristo, um pescador de homens. Tomé, chamado Dídimo, Tomé é aquele típico discípulo desconfiado, né? Quando Jesus decidiu voltar para a Galileia, para a Judéia, melhor dizendo,
na cura de Lázaro, porque Jesus e seus discípulos haviam sofrido muito na região da Judéia, inclusive a multidão queria apedrejar Jesus, e ele fugiu daquela região. E aí quando Jesus diz para os seus discípulos, olha, vamos voltar para a Judéia, porque Lázaro está doente. Aí o Tomé fala assim, vamos então para morrer com ele. Em outras palavras, Senhor, você é doido. Agora há pouco vocês estavam querendo apedrejar a gente lá, agora você está querendo voltar para lá? Você é doido, nós vamos voltar para lá para morrer? No capítulo 14 de João, fala um pouquinho mais de Tomé. Diz assim, o Senhor diz, né? Vós conheceis o caminho para onde eu vou. E aí Tomé disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma vez Jesus está dizendo para os seus apóstolos o seguinte, olha, quando eu falo de obra, eu estou falando que a obra sou eu. Quando eu falo de caminho, eu estou falando que o caminho sou eu. Veja que ele está se referindo sempre a, anda comigo. Eu sou o caminho que você deve andar. Quando eu falo de vir andar e caminhar comigo, eu não estou dizendo para você pegar uma trilha e seguir ela. Estou falando para você andar junto comigo. Inclusive aquela expressão que Jesus usa, aquele que quiser vir após mim, a expressão grega, né? Ela tem a ver com a ideia de aonde eu coloco um pé na frente. Quando eu tirar o pé de trás, você coloca o pé exatamente onde eu coloquei. Então eu tiro o pé de trás, o discípulo vem atrás de mim e pisa onde eu pisei. Depois eu tiro o pé de trás, o discípulo vem e pisa exatamente onde eu pisei. Essa é a expressão, quem quiser vir após mim. Tomé também é mais conhecido pela sua incredulidade, né? Em João 20, versículo 25, quando os discípulos dizem que viram o Senhor ressuscitado, Tomé diz assim, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Mas, mesmo sendo conhecido pela sua incredulidade, nós também precisamos entender que muitas vezes nós agimos como Tomé. E que o Tomé, inclusive, mais adiante, ele declarou uma das expressões que, ao meu ver, é uma das mais lindas que tem nas Escrituras. Um pouco mais adiante, no versículo 26 a 28, o Senhor volta a aparecer aos discípulos. E aí, João diz assim, no capítulo 20, verso 26, passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crentes. E aí Tomé vai e louva a Deus. A resposta dele é, Senhor meu e Deus meu. Ele crê no Senhor. Outros 2 discípulos que nós temos aí, apóstolos, Tiago, chamado filho de Alfeu, e Judas, que não é o Iscariotes. Nós não sabemos também nada a respeito de Tiago, e nada também a respeito desse Judas, que também aparece em outras narrativas dos apóstolos como o nome de Tadeu. Esses também permaneceram com o ministério no anonimato. E também nós temos aí no verso 16, o nome de um homem, ou melhor dizendo, no final do verso 15, o nome de um homem chamado Simão, e aí Lucas qualifica ele como um zelote. E nós temos apenas essa informação desse Simão. O zelote, quem era o zelote? Os zelotes eram um grupo de revolucionários. Os zelotes acreditavam que era necessário pegarem armas para lutar contra o governo romano. Então veja, aqui os zelotes eram uma espécie de Farc, né, uma guerrilha que queria vencer o governo romano por meio da força, por meio de se armarem. Eles eram uma espécie ali de rebeldes da época. E Jesus chama Simão, que era um zelote, para ser seu discípulo. E por fim, Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Interessante, Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus.
E como tesoureiro, ele teve um problema por ocupar essa posição, porque a Escritura deixa clara que Judas era escravo do dinheiro. E todo mundo que é escravo do dinheiro, o que eu quero dizer com escravo do dinheiro? Tem pessoas que o dinheiro é que manda nelas, e não elas que mandam no dinheiro. Judas era assim. Em João 12:5, Judas, por exemplo, veja como que ele estava tão apegado no dinheiro, que naquela narrativa, quando se quebrou um vaso de alabastro, um perfume muito caro, sobre Jesus, Judas fez uma pergunta: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E aí, João explica por que ele disse isso. Não é porque ele estava intencionado em ajudar os pobres. João diz: isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Judas traiu Jesus com um beijo e por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o equivalente a 100 reais hoje. E 30 moedas de prata era o preço que se vendia um escravo. O preço que se pagava em um escravo era 30 moedas de prata, 100 reais. Judas traiu Jesus por 100 reais. Eu, certa vez, escrevi um pensamento curtinho, eu gosto às vezes de escrever algumas ideias, e eu escrevi mais ou menos assim: quando Jesus não se manifesta da maneira como nós queremos, somos capazes de traí-lo por 30 moedas de prata. Talvez até menos. Ah, mas eu nunca traí Jesus. Todas as vezes que eu escolho satisfazer a minha vontade ou a vontade, ao invés da vontade do meu Senhor, eu traio. Nós sabemos que o fim de Judas foi trágico, ele se enforcou, né? Esses 12 homens foram chamados por Jesus para ser os seus representantes oficiais. E eu quero trazer aqui para os irmãos 3 verdades importantes que nós precisamos observar à luz dessa passagem. A primeira dela é a importância da oração e da comunhão com Deus nas escolhas e decisões. Isso nós já falamos bastante aqui, mas nós não podemos perder isso de vista. A importância da oração e da comunhão com Deus nas escolhas e nas decisões. É perigoso tomar decisões sem buscar direção do Senhor. E eu quero dizer com isso que nem sempre, né, eu acho que isso não vai acontecer. Se acontecer, você pode sair correndo e procurar um psiquiatra. Você não vai ouvir Deus dizendo assim para você, ó: Senhor, eu estou em dúvida se eu faço uma faculdade de medicina ou de economia. E aí, de uma para outra, o Senhor fala assim, ó: eu quero que você faça a faculdade de economia. Você não vai ouvir isso. Se você ouvir essa voz, pode ser que você seja esquizofrênico, precisa tomar uma medicação aí, ok? Mas é importante, quando você vai orar e buscar o Senhor, que você esteja orando, com uma mão estendida, pedindo na oração, e a outra com a palavra. Porque o Senhor vai te responder à luz da palavra. Por quê? Oração e palavra são formas de você ter comunhão com Deus. Existem outras, mas oração e palavra são formas de você ter comunhão com Deus. E se você está em comunhão com Ele, o que Jesus diz? Se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Pastor, então você está dizendo o seguinte, que eu posso pedir o que eu quiser? Se você estiver em Cristo, e as palavras de Cristo estiverem em você, você vai pedir o que você quiser. Pode pedir o que você quiser. Sabe por quê? Porque se você está em Cristo, e as palavras de Cristo estão em você, você jamais vai pedir algo que é contrário à vontade dele. Tudo que você for pedir, vai ser o que você quer, porque você vai desejar o que ele deseja. É por isso que ele diz, você pode pedir o que quiser, desde que as minhas palavras estejam em vós e vocês estejam em mim. Então, a importância da oração e da comunhão com Deus nas escolhas e decisões. Segundo ponto, segunda verdade, a importância da diversidade e pluralidade na liderança da igreja. Isso aqui é fundamental. Com diversidade, eu estou querendo dizer o seguinte:
eu me refiro a líderes com diversas personalidades, formações diferentes, mas que trabalham para o único propósito, que é a glória de Deus. É importante que a igreja seja regida por uma liderança diversa e plural. Diversidade nesse sentido, de que a liderança tenha personalidades diferentes, formações diferentes, mas que apesar da diferença, trabalham unicamente com o mesmo propósito, que é a glória de Deus. Os apóstolos eram assim, nós vimos que tinham pescadores, tinham empresários. Esses pescadores não eram simplesmente pescadores comuns. João e Tiago tinham uma empresa de pescaria. Haviam entre eles, como eu disse, empresários, coletores de impostos, zelotes, pessoas com personalidade forte, pessoas desconfiadas como Tomé, mas essas pessoas foram convertidas a Cristo. E uma vez convertidas, foram comissionadas a Ele para trabalhar com um propósito, o reino de Deus. Uns tinham mais destaque, outros viveram no anonimato, mas fato é que todos militaram a favor do reino. Então, é importante nós observarmos a importância da igreja ter uma liderança diversa, mas também uma liderança plural, e com pluralidade eu estou me referindo aqui à quantidade. A liderança, seja ela pastoral ou em outro departamento, ela nunca deve girar com base em uma pessoa só. Nunca. Nunca. E eu quero dar aqui 3 motivos pelos quais nós não podemos ter apenas uma pessoa na liderança. Sempre tem que haver pluralidade na liderança. Primeiro motivo, essa única pessoa será tentada a se gloriar e pensar que ela é insubstituível no ministério. Certo? Segunda razão para não ter uma única pessoa na liderança, o ministério corre o risco de se tornar a cara desta pessoa e não a cara de Cristo. Essa é a segunda razão. E a terceira razão é que uma liderança solitária não prepara outros que possam substituí-la. Então, essas 3 razões pelas quais eu acredito que o próprio Jesus estabeleceu uma liderança plural na igreja. Ok? E a última verdade que eu quero destacar aqui nesse texto para os irmãos é o seguinte. Há uma série de histórias encontradas na tradição. Tradição é a tradição, a história do cristianismo, a história da igreja. Isso a gente chama de tradição. Há uma série de histórias encontradas na tradição que afirmam como e onde os apóstolos terminaram suas vidas. Evidentemente, nós sabemos, né, e vários comentaristas defendem isso que eu vou dizer aqui, nem todas essas histórias podem ser afirmadas como verdadeiras. Mas eu trouxe aqui a história o fim desses 12 homens. Pedro foi martirizado em Roma no tempo do reinado de Nero. Segundo Jerônimo, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que ele não era digno de ser crucificado como seu Senhor. André, irmão de Pedro, pregou o evangelho em muitas nações da Ásia. Foi apreendido e crucificado numa cruz em forma de X. Ficou conhecido como a cruz de Santo André. Tiago, irmão de João, foi decapitado por ordem de Herodes Agripa por volta do ano 44 depois de Cristo. João, o discípulo amado, irmão de Tiago, foi enviado de Éfeso a Roma, onde a tradição diz que ele foi lançado num caldeirão de óleo fervendo, mas ele ainda escapou dessa situação, e ele foi exilado na ilha de Patmos até a sua morte pelo imperador Domiciano. Filipe trabalhou diligentemente na Ásia Superior e sofreu martírio em Hielópolis, na Frígia. Ele foi açoitado, preso e crucificado no ano de 54 depois de Cristo. Bartolomeu pregou em vários países
Finalmente foi açoitado e crucificado pelos seus perseguidores. Mateus sofreu martírio na região da Etiópia, sendo morto com uma lança, em 60 depois de Cristo. Tomé pregou na Pérsia e na Índia, foi martirizado, sendo também atravessado por uma lança. Tiago, filho de Alfeu, foi morto por apedrejamento. Simão o Zelote foi crucificado em 74 depois de Cristo. Judas, filho de Tiago, foi crucificado em 72 depois de Cristo. E Paulo foi também decapitado no período do tempo de Nero. De fato, o próprio Paulo diz o seguinte sobre os apóstolos, 1 Coríntios 4, 9 a 13. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós mesmos apóstolos em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nós nos tornamos espetáculo do mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. A pergunta que eu me faço, irmãos, é a seguinte: por que os apóstolos de hoje não são assim? Por quê? E a segunda pergunta que eu faço, com isso eu encerro: por que nós, cristãos hoje, pensamos merecer mais do que aqueles grandes homens? Por quê? Essa é a pergunta que eu e você temos que responder. Por que que nós merecemos mais do que esses homens? Se o nosso Senhor morreu crucificado, depois de ter sido açoitado com uma coroa de espinho, e morreu abandonado, dizendo: Deus meu, por que me abandonastes? Quem somos nós para uma vidinha tão tranquila que nós temos levado? Traímos o Senhor por 30 moedas de prata. Quero convidar os irmãos a orar. Eu gostaria de tentar ministrar uma canção que eu acho que tem a ver com tudo isso que nós falamos aqui. Eu vou tentar, não vou ser igual o Bernard, a Ruth e a Bárbara, mas eu acho que dá. Porque vale a pena a gente sempre ter essa canção em mente. Essa canção se chama A Canção dos Mártires. Posso usar aqui o violão do mestre? Pastor Marco, você pode pegar esse banquinho aí para eu? Eu sou pequeno, então. Não. Está aberto aí, pastor Marco, por favor? Tire os meus olhos, ainda posso vê-lo. Tire a minha língua, canto eu por dentro. Tire as minhas mãos, posso senti-lo. Pois nada pode me separar, ninguém, nada pode me separar do teu amor. Tira minha casa e eu vivo nele. Tudo que eu tenho nunca foi meu.
queime a minha carne, meu espírito vive. Pois nada pode me separar, ninguém, nada pode me separar do teu amor. Podem até me torturar, mas em honra eu direi: és meu amor e não o negarei. Não importa o quanto dou em mim ter que morrer como morrestes. Tire a palavra e ele vive em mim. Eu sei o bastante pra permanecer. Tente me mudar, vou orar pra que o vejam em mim. Pois nada pode me separar, ninguém e nada pode me separar do teu amor. Podem até me torturar, mas em honra eu direi: és meu amor e não o negarei. Não importa o quanto dou em mim ter que morrer como morrestes. Tira minha alma, nunca vencerá. Tente entender, eu nunca morro, não há o que fazer. Eu vivo em Jesus. Pois nada pode me separar, ninguém, nada pode me separar do teu amor. Pois nada pode me separar, ninguém e nada pode me separar do teu amor. Do teu amor, Jesus, do teu amor. Pois nada pode me separar, ninguém, nada pode nos separar do teu amor. Pastor Marco, vem aqui para você encerrar para nós, por favor. Os irmãos aí que fizeram pedido do bolo de pote, do pavê, nosso irmão Ranilson vai estar entregando, é isso, irmão? Ele vai estar entregando para os irmãos, lembrando que ainda faltam alguns para a gente fechar. Se você quiser levar um pouco para mais, nós podemos dar um prazo para você pagar em outra ocasião que você tiver o recurso, tá bom? Venda desse bolo de pote é para nós adquirirmos instrumentos para nossa grupo de louvor, uma vez que a igreja ainda não tem suficiente na sua caixa para comprar esses instrumentos. Então nós fazemos essa campanha para não pesar os irmãos e também para nós comprarmos esses instrumentos, tá bom? Encerrando o culto, o irmão Ranilson vai estar distribuindo para aqueles que compraram
e aqueles que quiserem adquirir mais, tem alguns ainda disponíveis, tá bom? Terça-feira, 7h30 da noite, culto de oração aqui na igreja, pregação da palavra. No domingo, 9 da manhã, escola bíblica, 10 horas o culto. Agradeço a presença de todos os irmãos que estão nos visitando, né? O senhor ali, o Orildo, não é isso? Oraldo, seja bem-vindo, Deus te abençoe, Oraldo. A nossa irmãzinha ali e os já conhecidos aí, o Lucas, Letícia e Vitória. É um prazer ter vocês aqui, o Davi também. Deus abençoe vocês ricamente. Vamos encerrar o nosso culto desta manhã. Eu vou aproveitar e dar uma informação para os irmãos. Eu sei que vocês já sabem, mas estamos aqui de púlpito trazendo essa informação oficial. A irmã Paola, juntamente com seu esposo Tiago, seus filhos, eram membros da nossa comunidade. Eles não fazem mais parte do quadro de membros, por opção deles, eles escolheram, né, seguir em frente em outro ministério. Então nós estamos comunicando oficialmente para os irmãos, saíram em paz, são irmãos em Cristo, estejam orando por eles, e o ofício, né, a posição, o cargo de tesoureiro que a irmã Paola ocupava, de primeiro tesoureiro, agora vai ser ocupado pelo irmão Leonardo, né? Então, o irmão Leonardo, nós fizemos uma assembleia essa semana com o Conselho Fiscal, que o nosso estatuto rege, que é o Conselho Fiscal, junto com a presidência da igreja, que decide a liderança. Então, nós tivemos uma reunião essa semana, né, até com a irmã Paola também, e decidimos, por unanimidade ali, eleger o irmão Leonardo como primeiro tesoureiro. Então, ele vai agora pegar ali os trâmites todos com a irmã Paola, e ele agora está à frente desse ministério. Que os irmãos também possam orar pela vida do irmão Leonardo e do irmão Jackson, que é o nosso segundo tesoureiro também. É importante, né, que a igreja continue sempre com transparência nessa parte financeira, porque a gente priva, né, pela transparência aos irmãos de tudo aquilo que está acontecendo e aonde que as contribuições dos irmãos estão sendo investidas. Nós já tínhamos isso, a irmã Paola exerceu um excelente ministério, com clareza, confiança, credibilidade, né? E nós esperamos que o irmão Leonardo também seja dessa mesma forma. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer por esta manhã maravilhosa na Tua presença. Como o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia tem sido grandiosa para conosco, a ponto de o Senhor nos ensinar a Tua palavra, de nos dar o privilégio de adorá-lo com expressões de louvor, por meio de canções e palavras de elogios ao Senhor, o privilégio de ouvir a mensagem do Teu Espírito Santo para as nossas vidas, por meio da vida do Teu servo. Nos dá a Tua graça, nos leve em paz, nos dê uma semana plena de comunhão contigo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e suaves consolações do Espírito Santo, sejam com todos que aqui estão e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe.